Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 3 de março de 2019. Mariana Rios relata situação assustadora e faz alerta. Parte 02. Na tarde desta segunda-feira 25, Mariana Rios usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre algumas cenas que viu no último domingo 24 durante o pré-carnaval. Em uma série de vídeos nos stories, a atriz contou que estava acontecendo um bloquinho em uma avenida e após sair de um restaurante, ela passou por lá e ficou chocada com o que presenciou. Eu estava almoçando num restaurante, quando deu 16 horas da tarde eu fui caminhar na rua e 3 ruas depois da onde estava acontecendo esse bloquinho na avenida, ele já tinha passado, e passando por essas ruas eu fui vendo as pessoas que tinham saído do bloco em várias situações, relatou Mariana. A mineira disse ainda ter encontrado pessoas jogadas no meio das ruas, embriagadas e completamente perdidas. Segundo ela, tinham grupos de amigos dessas pessoas em volta, filmando e rindo da situação. Ao mesmo tempo, outros demonstravam preocupação, tentando chamar a ambulância. Mariana Rios demonstrou estar preocupada com os excessos que as pessoas cometem principalmente nesta época. Parece que não tem amanhã, sabe? Refletiu. Por fim, a atriz aconselhou os seguidores. É muito triste, então fiquem perto dos seus amigos que você vê que estão entrando ainda mais nessa época, que é uma época propícia para isso acontecer. E cuide de você, não precisa disso para ser feliz. Não precisa de bebida, de droga, a gente só precisa da gente. A gente só precisa olhar para a gente com carinho, com atenção, se divertir, pular, brincar, rir, sem isso tudo, sem essa parte ruim, disse. Divaldo Pereira Franco em entrevista ao programa Transição Espírita dia 8 de fevereiro de 2018 esclareceu. Entrevistador Divaldo, estamos em pleno carnaval. Então, nossos amigos e casa pediram que você abordasse a visão espírita do carnaval. Divaldo, a criatura humana tem necessidade de espairecer. Allan Kardec, com muita propriedade quando estudou as leis morais, estabeleceu a lei do trabalho, mas também a lei do descanso. Naturalmente o indivíduo necessita espairecer para renovar as suas células. A alegria, o repouso, fazem parte desse processo de equilíbrio do nosso estado psicológico. A nossa harmonia emocional depende também do equilíbrio das forças entre as ações que desenvolvemos e o repouso que se nos faz necessário. As Saturnais na Grécia era uma semana dedicada ao solstício de inverno, o dia mais curto do inverno europeu, 25 de dezembro. Era também chamada a Festa dos Escravos, dedicadas ao deus Saturno e a outros deuses. Havia variações. As pessoas olvidavam tudo aquilo que constitui equilíbrio para poder se entregar ao prazer. Era o momento hedonista, do gozo, da beleza, da insensatez. Durante os dias, os escravos eram livres, mas também os senhores. E havia uma promiscuidade tão tremenda, que os cristãos, na primeira fase que a doutrina foi colocada ao lado do império, procuraram mudar colocando a data do Natal aí. Mas logo depois essas festas irão aparecer em Veneza nos célebres bailes de máscaras em que as pessoas utilizando-se de pequeninas máscaras procuravam ocultar a identidade para poder entregar as paixões.
Daí surgem as figuras mitológicas dos Casanovas, dos Dom Juans, dos conquistadores de baratos e daqueles que assaltavam as humildes donzelas, que se entregavam com muita facilidade. Então nasce em um verbete latino, a seguinte frase: carne nada vale. Então se colocou isso antes da semana da Páscoa, antes da célebre quarta-feira de cinzas, que é uma herança judaica. Então essa tradição vai encontrar agora, no Carnaval, em que a carne nada vale, o deixa desbordar o total das paixões. E o que acontece no dia seguinte? A pessoa arrependida, ou fingia-se arrependida, e com as cinzas depurava-se. O Carnaval ganhou rumo e se transferiu para a Riviera Francesa e, ali na Riviera Francesa passou a ter emoções muito mais graves, já que era período em que a carne nada valia, tudo era válido em nome do prazer. Para o Novo Mundo, o Carnaval veio com a herança portuguesa e espanhola e, na América Latina, particularmente, com a chegada dos nossos irmãos da África. Graças aos instrumentos surdos, a sensualidade do batuque, o ritmo que leva ao transe, o prazer das sensações transcendentais e, de imediato, os portugueses trouxeram para nós o intrudo de lamentável memória graças à imundície, que lentamente se transformando no carne nada vale, no Carnaval. Divaldo Carnaval tornou-se uma tragédia do cotidiano. Eu psicografei um livro, faz 25 anos aproximadamente, que se intitula Nas Fronteiras da Loucura e que estuda profundamente o Carnaval no Rio de Janeiro por volta do ano de 1968, quando as entidades venerandas lideradas por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes realizam um socorro às vítimas do Carnaval, às vítimas espirituais, as entidades sangue-sedentas, apaixonadas, perturbadas que se utilizam das criaturas para exauri-las, para que elas desfrutem ao máximo até a exaustão, quando se contaminam, não somente hoje, da perigosa AIDS, mas como em todo o tempo da sífilis, das enfermidades infecto-contagiosas transmitidas sexualmente. O desfile das escolas de samba são um espetáculo monumental de arte, de beleza, de magia, de cultura e, principalmente, da história em que grandes artistas populares revelam-se em trabalhos de artesanato dignos de um Michelangelo, das músicas de grandes compositores populares. Mas isso é o espetáculo, a promiscuidade aqui é perturbadora. A intenção de criminar, destruir, de poluir as pessoas. O número de assaltos, de violências, de estupros, de agressividades naquela multidão que segue os cordões dos trios elétricos, e o indivíduo compromete-se, ao invés de ser uma festa que renove as energias que prepara o indivíduo para poder enfrentar mais os anos da sua atividade, aqueles que buscam a ardência do Carnaval. O Carnaval tornou-se uma manifestação Thanatos, o deus da morte, na mitologia grega, uma manifestação de morte porque logo que ele passa fica aquela ilusão carnavalesca em que as pessoas transformam os outros dias num permanente carnaval, como se a vida fosse constituída apenas de prazer. E quando vêm os efeitos danosos, a gravidez não desejada por descuido do anticonceptivo, ou por descuido da camisinha, quando vêm as doenças degenerativas, quando vem o abandono, porque aquela ilusão passa. Quando vem o despertar da consciência, o arrependimento, o transtorno emocional, as obsessões dos espíritos que se utilizaram daqueles dias de insensatez para poder perturbar o equilíbrio psicofísico das vítimas. É necessário que valorizemos a carne, que é o receptáculo divino onde realizamos a nossa reencarnação para o processo da nossa evolução. Então, nos próximos dias do Carnaval, que fazer?
Para os espíritas temos algumas soluções que podemos oferecer. Utilize-se dos dias do carnaval para uma boa leitura, para visitas aos doentes, para convivência com a família, para reestruturação de planos e projetos, para estudos, para paz, para meditação. Se tem uma convicção religiosa, siga. Vá fazer o seu retiro católico, vá fazer o seu estudo bíblico, vá fazer o seu encontro espírita. Naturalmente que nós poderíamos utilizar-nos do carnaval para festas, podemos ir a bailes. É lógico. Não é o carnaval em si, o problema é o comportamento do indivíduo no carnaval, porque muitas vezes o indivíduo pode estar atormentado pelos conflitos do sexo, pelos tormentos do seu próprio comportamento. Podemos ir para as galerias para ver as escolas de samba desfilar, temos nós aquele que nos agrada, a escola que nos toca, isso faz parte da vida, isso nos ajuda a vibrar. É a nossa conduta mental e moral, a maneira como nos utilizamos dos dias de prazer e licenças para nos entregarmos à hediondez e depois recuperarmos a máscara da hipocrisia puritana. Isso sim, que é condenável. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de março de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.